Agora vamos lá. Como hoje é quinta-feira e eu falei, né, dia de TBT, da gente olhar para trás e relembrar algum momento, a gente vai relembrar o pão recheado maravilhoso que surpreendeu a turma toda, ensinado pela Thaisa Scheffer. A gente vai acompanhar agora. Saudade de você. Eu também tava. Mas te acompanha nas redes sociais. Você pode e deve acompanhar a Tatá também. Deixa eu passar para cá. Porque ela tem um monte de coisas boas e sempre ensina de um jeitinho fácil. E suas receitas são bem de dona de casa. Aquela receita que eu gosto, né? Da gente fazer pra família e comer gostoso, chamar os amigos. É verdade. Muito 10. Com quem você aprendeu a fazer esse pão? Ah, esse pão, acho que a gente já tinha uma receita de família que era enroladinho e vi na internet, tive a ideia de fazer nessa forma redonda que a gente usa pra bolo e ele fica diferente, ele fica naquele formato. Que fica lindo. É, fica né? legal. Tipo uma rosca. Vamos lá, vamos aprender? Então, como é que a gente começa, Então, Tatá? assim, a gente começa. Você vai passar a receita? Posso passar os ingredientes? Ó, eu vou Então. passar então antes, que aí você anota e depois você acompanha o passo a passo. 10 gramas de fermento biológico seco, tá? Do pacotinho, 10 gramas de fermento biológico. 100 ml de água morna. 2 xícaras e meia de farinha de trigo. 2 xícaras e meia de farinha de trigo. 1 colher e meia de sopa de açúcar. É pão salgado, mas vai açúcar. 1 colher e meia de sopa de açúcar. 1 ovo. 50 ml de óleo e sal. Vamos embora. Então, aqui a gente vai fazer uma esponjinha, que é aquela que o fermento vai crescer. Eu já tenho uma pronta aqui, ó. Essa aqui, ela ficou 20 minutinhos. Então, a gente vai colocar uma meia xícara de farinha, o fermento e vai colocar o açúcar. O açúcar é o alimento do fermento, por isso que a gente usa agora. Tá. E os 100 ml de água morninha, temperatura ambiente. A gente vai misturar. Então aí já foi a farinha, 2 xícaras e meia. Não, a gente colocou só meia xícara. Meia xícara de farinha de trigo, desculpa. 1 pacotinho de fermento biológico e água O morna. açúcar e... O açúcar e água Isso. morna. Então a gente vai... Aqui ele tá, ó, vai deixar uns 20 minutinhos. Olha lá. Ele vai crescer e virar essa esponja. Cresce bastante, tá vendo a diferença? É, ó a diferença. Precisa cobrir? É, eu cubro sempre com paninho ou com plástico, tanto faz. Legal. Mas sempre tem que cobrir, né? Então, aqui depois que a nossa espuminha já cresceu, a gente vai colocar o ovo. Um ovo com gema, tudo. E em torno de 3 colheres de sopa de óleo, das 50 ml. E aqui a gente vai misturar. E aqui tá o restante da nossa farinha, ó. Tá. Então você vai colocando e vai mexendo. A gente vai ter que sovar esse pão? Vai ter que sovar. Então começa mexendo, depois você vai colocar a mão na massa, tá? Isso. E daí você, ó, se você acha que precisa de mais farinha, pode ir colocando mais, até dar o ponto que é aquele que desgruda da mão. Vou passar pra bancada aqui pra gente mostrar Enquanto a Thaisa vai sovando esse pão, eu vou repetir os ingredientes, porque, como eu disse no começo, eu não quero que você deixe de fazer essa receita, tá? A outra coisa, eu prometi que eu ia colocar no Instagram, vou até pedir pra turma colocar no meu Instagram a receita do pão de mel de ontem, que foi um sucesso, muita gente me pediu, tá bom? Então daqui a pouquinho já vai estar lá. Mas vamos anotar aqui, ó. Esse pão de hoje, 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de fermento biológico seco, 100 ml de água morna, 100 ml de água morna, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher e meia de sopa de açúcar, 1 ovo, 50 ml de óleo e sal. Lembra que você vai misturar no começo 10 gramas de fermento biológico com meia xícara de água morna com 1 colher de sopa de açúcar. Isso. Tá certo? Pra fazer a esponjinha que você vai deixar lá crescer por 20 minutos. Então, aqui, Cláudia, ó, ele já tá desgrudando da mão. Que já é o ponto de... Não precisa mais botar farinha, só ir sovando. Ó, desgrudou.
É sovar. Isso, e vai sovando. Pode usar a batedeira também, se Quem quiser. tiver aquela planetária, funciona super porque bem, né? essa Tem que daqui ter uma não é batedeira de pá, né? Isso, a de pá. Mas ela não é uma massa grande, então pra batedeira ela suporta fácil, né? Então dá pra deixar na batedeira. Então aqui, dá uma sovadinha até ela ficar Eu falei pá, bem mas na verdade é um homogênea. gancho, né? É o gancho, exatamente. Então aqui, ó. Aí essa massinha você vai deixar crescer, dá mais uma sovadinha, né? Aqui a gente vai... Deixa crescer por uns 30 minutos. Olha lá, já deixei uma... Olha lá, ela praticamente triplica de tamanho, tá? Ela cresce bastante. Já tem uma ali crescidinha. Aí a Thaísa vai ensinar a gente a abrir pra rechear. Ela trouxe pra gente um recheio que tá cheirosíssimo, porque ela é super talentosa, o temperinho dela é uma delícia, que é de franguinho desfiado. Mas, como a gente falou no começo, você pode fazer do que você tiver. Aliás, até mesmo do que tiver na geladeira. Às vezes sobrou uma carninha, tem presunto e queijo, sobrou... Dá pra fazer presunto, queijo, botar milho, tomate, fazer... Vou fazer um desfiadinho caprichado aí do que você tiver, bem temperadinho, que fica bom. Então aqui, ó, a minha massa já cresceu, tem que ser só um recheio sequinho, né, tá? É, eu não gosto de fazer muito molhadinho, porque como é pão, né, senão ele absorve muito, né? Aqui o frango, ele tá temperadinho, mas ele tá bem sequinho, né? Então, ó, aqui ela já tá, ó, bem crescida. Então a gente vai abrir essa massa. Deixa eu tirar essa aqui. Eu não sei você aí, como é que você tá, se você já almoçou ou não, mas eu vou te contar que eu ainda não almocei, hoje eu não comi nem o meu lanchinho da manhã. Eu tô com uma fome, uma vontade desse pão, minha gente. Ai, ai, o cheiro que tá bom aqui. Você abre bem fininho. É, não precisa ser muito fininho, né? Só ela ficar bem esticadinha. Depois eu vou ensinar como a gente vai botar na forma. É mais Deixa eu passar o falei pra você seguir a Thaísa, ela tá no Cozinha da Tatá, tanto no Face quanto no Insta, Cozinha da Tatá. E também o e-mail dela, que você pode entrar em contato com a thaisandrade@hotmail.com. Aqui, vamos ver se já dá pra botar na nossa forma. Então, aqui a forma tá untada, enfarinhada. A gente vai passar essa massa pra fora. E aqui a gente vai ajeitando, ó, pra gente botar o nosso recheio. Como é uma massa elástica, você pode dar uma esticadinha nela que ela funciona. Bem elástica, né? Legal de trabalhar com uma massa massa assim. de pão, é delícia isso, né? O certo é ela ficar bem elástica mesmo. Então aqui, agora a gente vai botar nosso recheio. Deixa eu pegar uma colher. Quer pegar aqui? É uma colherinha pra gente... Eu escolhi de frango requeijão, que é o preferido. Dá pra fazer de calabresa, que fica uma delícia. Né? Sabe que dá também de salsicha de cachorro-quente também, que as crianças adoram fica tipo também. Um é um dogão, cachorrinho, né? é um dogão, é. Os meninos levam de lanche na escola esse. Corta fatiazinha, quando sobra, né? Porque... Normalmente não sobra, né? Quando parte um desses, esse voa. Ainda mais quentinho, né? Poxa. Agora, quente ou frio é bom, né? Você pode servir dos dois jeitos. Mas é que, ninguém resiste. Quentinho é que cheiro de pão assando é de... Aliás, matar, falando em assando, o forno tem que estar pré-aquecido. Isso. Então já Mas a gente faz... eu faço o antes. seguinte, eu fecho o pão e daí eu pré-aqueço o forno. Daí o tempo que vai uns 15, 20 minutinhos, dá uma crescidinha na minha massa. Mas é em 180. Catupiry? Não, esse aqui é requeijão comum, não é catupiry, não. Então a gente... É o mesmo que tá lá que eu fiz. Delícia, hein? Então a gente coloca aqui. Dá pra botar queijo mussarela também, né? Eu já tava com água na boca, agora eu fiquei com mais ainda. Então, aqui a gente recheou. Aí o truquezinho aqui, faz um furinho aqui e abre essa massa. E agora a gente vai enrolando assim, ó, Cláudia. Pega esse pedaço que tá grande aqui e coloca embaixo desse que a gente abriu lá no meio, ó. Formando a nossa rosca. Por isso que tem que deixar bastante rebarba pra fora. Isso, exatamente, como a gente botou lá. Ó, eu ponho bem lá embaixo a dobrinha pra ele não...
Ainda hoje a gente vai aprender, aí ó, é sair de pato pra ganso. A dieta da proteína. A gente vai falar da dieta cetogênica, da dieta que não deixa carboidrato. comer pão. Enquanto a gente ainda não fala dela, a gente pode comer o pão. Então aqui, ó, daí pincela uma gema pra ele ficar bem brilhante e douradinho. Aí eu falo, depois que, agora que ele tá prontinho, eu aqueço o forno, uns 15 minutinhos, e ele ainda dá mais uma crescidinha nessa massa. Tá. E leva Legal. em torno de 35 a 40 minutos. Show. Ai, já imaginou? Rapidinho aí, tá na hora do lanche, chama a galera pra comer. E você tem um pão quentinho cheirando em casa. Que delícia. Muito, 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 muito bom. Eu vou ter que segurar minha vontade, assim como você vai segurar a sua, porque você vai fazer esse pão depois, eu vou ali dar um recado, mas eu volto pra experimentar enquanto ele Tá cresce. certo. Você prepara pra colocar no forno, que eu volto já. Tá bom? bom. Pode deixar. Agora é minha hora, né? Vem cá, que eu vou experimentar esta delícia. E eu tô com muita água na boca mesmo. Vontade de comer esse pãozinho. Olha aqui, que delícia, gente. Deixa eu mostrar uma coisa. Ó, o requeijão, ele mistura aqui com franguinho, fica aquele recheio bem molhadinho, não fica seco, ao contrário. E a né? massa fofinha de pão, né? Aqui, ó, ó, que delícia. Deixa eu pegar um pedaço aqui. Pega com recheio, você pegou. Agora eu peguei só a massa, mas eu vou provar a massa, depois eu provo o A recheio. massa é bom também, né? Tá com uma manteiguinha. Oh, delícia! É gostoso, né? Muito bom. Delícia, você gostou? Maravilhosa. Você pincelou o ovinho, né? É, pincelei Pra gema, né? ficar bem douradinho. É, fica bem Tá douradinho. vendo? Ai, gente, ó, posso falar? Nem pense duas vezes, faz. Dá pra fazer integral também, usar a metade da farinha integral também fica bem legal o resultado. Eu já fiz. Então vamos repetir. Aham. São 2 xícaras de farinha. Isso, 2,5 no total, né? Até Se for usar sovar. integral, Eu uso uma xícara de integral. Quando eu vou sovar, ali, em vez de botar só a farinha branca, eu coloco uma inteira de integral. De farinha integral. tá joia. Confere aí. 10 gramas de fermento, 100 ml de água, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher e meia de sopa de açúcar, 1 ovo, 50 ml de óleo e sal. Exatamente. Show. E vai lá no Insta, no Face da Tatá, Cozinha da Tatá, tudo juntinho, Cozinha da Tatá. E segue essa querida. Gente, fiquei até com saudade. Que roupa linda, né? Puxa, gostei de rever. É, achei linda aquela roupa, não tenho não. Porque às vezes a gente usa e devolve, sabia? Tem gente, vocês ficam tudo curiosos, né? Querendo saber como é que é. Então, usa e devolve. Aí eu olhei agora, fiquei, olha, com a vontade de ter. Linda demais.